A situação esquentou hoje de manhã no centro de treinamentos do Corinthians. Um grupo de torcedores cortou o alambrado e invadiu o CT Alvinegro bem na hora em que os atletas estavam treinando. Faixas foram estendidas no gramado do clube com as seguintes mensagens, abre aspas, fora Roberto de Andrade e elenco incompetente, fecha aspas. Pelas fotos, é possível ver o goleiro Cássio conversando com os torcedores que invadiram o local. O Corinthians emitiu um comunicado oficial para se posicionar sobre o caso de hoje. Vamos conferir, abre aspas. Na manhã desta sexta-feira, durante o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, um grupo de membros de torcidas organizadas invadiu o local através de um corte no alambrado lateral. O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão em seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmeras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas. Os jogadores e a comissão técnica estavam no campo desempenhando o trabalho do dia quando foram abordados pelo grupo que interrompeu o treinamento. Eles fizeram cobranças e manifestações à diretoria, comissão técnica e atletas. Historicamente, o Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza sua relação com a fiel torcida. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corintianos apaixonados pelo clube e apenas expõem negativamente a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza. Fecha aspas para encerrar o que o Corinthians falou. Pois é, uma situação complicada. Então, o que vocês acharam dessa invasão? Primeiro tinham falado que tinham aberto os portões para uma parte, que outros invadiram. Aí depois agora teve a nota do Corinthians. Tem nota da Gaviões, não tem nota da torcida organizada? Na hora que eu vi, não tinha. Eles não soltaram nenhuma nota. Que porque a informação que surgiu é que havia uma reunião marcada entre integrantes da torcida e a diretoria. E isso foi desmentido pela diretoria do Corinthians. E se houvesse realmente essa reunião marcada, que, repito, foi desmentida pelo Corinthians, ela obviamente não seria no campo e os caras não seriam convidados a entrar por um buraco na grade. Então, ponto. Perfeito. Então, os caras invadiram o CT. Tá? Agora, não, o Corinthians repudia, tal, nós também repudiamos, só que vale lembrar que num passado não tão distante, teve uma invasão lá no Corinthians, onde os caras foram tentar chegar vias de fato com os jogadores do Corinthians mesmo, e aí o Corinthians também, não, nós vamos apurar, tal, e de repente sumiram as imagens. Sumiram aquelas imagens de uma invasão pior do que essa. Onde os caras. Teve jogador que foi parar dentro do armário, jogador embaixo da cama, jogador na casa de máquina das piscinas. O negócio foi feio daquela oportunidade. E aí o Corinthians bateu que não, nós vamos apurar, tal. As imagens sumiram. Né? As imagens sumiram. Então, o clube que abre para receber esses torcedores, esses que são recebidos, na sua maioria são os mesmos que invadiram. Porque eu conheço o pessoal lá do Paraná, tá cheio de corintiano, nunca eles ligaram lá no Corinthians, quero conversar com o Duílio, quero conversar com o Cássio, porque o Corinthians não tá ganhando. Esses caras não vão ser recebidos. São sempre os mesmos. Então, muito disso tudo que a gente lamenta é culpa da própria diretoria, Zé. Eu acho que a torcida ela tem todo o direito de cobrar, se ela não está satisfeita. Na arquibancada. Na arquibancada, exatamente, não invadindo o CT. Então, você pega alguns torcedores desses aí que foram lá hoje no Corinthians, se eles estão trabalhando, um é gerente de banco, vai alguém lá encher o saco deles, invadir o banco, reclamar, tá faltando dinheiro no caixa? Não, que isso, gente, ali é o local de trabalho do jogador, não é para torcedor ficar invadindo. Se quiser reclamar do lado de fora, gritar, batucar, tudo sem bem. Violência, sem violência do lado de fora do CT, entendo que também tudo bem. Agora, partir para esse tipo de coisa, invasão, eu entendo que a nota do Corinthians foi muito boa. Eu gostei muito da nota do Corinthians, achei que foi boa, e esses torcedores aí não representam nada a torcida do Corinthians. É absurdo isso que aconteceu, um absurdo, isso não pode acontecer mais, gente. A gente está em 2023 e as pessoas invadindo o CT para cobrar jogador. Pelo amor de Deus, vai cobrar lá no estádio, compra seu ingresso, reclama do time, o time não está bem, beleza, vai lá. Tranquilo. Agora, esse tipo de coisa não pode acontecer em local nenhum. Bom, a gente volta agora para o estádio do time que eliminou o Corinthians do Paulistão e o Thiago Salazar vai falar para a gente um pouco mais sobre os bastidores desta invasão ao CT Joaquim Grava. O que a gente não está sabendo, Salazar? Bom, Michele, falando ainda sobre esse assunto que vocês tocaram, de um possível alinhamento para Gaviões ir ao CT,
Com o tempo surgiu essa informação, mas logo em seguida eu consegui uma apuração e a Gaviões em seguida confirmou para mim. Não houve esse alinhamento, não houve nada combinado. Eles foram, e não é só a Gaviões, tinham alguns membros ali de várias torcidas organizadas do Corinthians. E eles resolveram literalmente invadir o CT, fazendo aquele buraco e invadir o CT. Dessa vez as imagens não sumiram. O Garrafa lembrou bem daquele caso lá. Dessa vez as imagens não sumiram. O Corinthians vai apresentar elas à polícia e a Gaviões teve que assumir que houve sim invasão diferente do boato que estava rolando. Tudo isso gerou um clima ruim dentro da própria torcida organizada e é por isso que a gente aqui no programa não pôde mostrar uma nota oficial, porque a Gaviões até agora não se pronunciou, porque internamente muita gente não concorda com a maneira que foi tudo isso feito lá no CT Joaquim Grava. Além disso, eu questionei a Gaviões sobre o motivo pelo qual eles querem a saída do Roberto de Andrade. Não souberam responder também, eu estou até agora esperando uma resposta, porque ficaram de enviar, eles querem a saída do Roberto de Andrade. Eu perguntei por quê, e até agora não me responderam. Quando responderem a gente vai publicar, claro, mas não houve também uma resposta nesse sentido. E a notícia principal, talvez, falando de futebol, falando de Corinthians, e nem tanto desse caso, é de que o Duílio Monteiro Alves não estava no CT Joaquim Grava. Acabei descobrindo isso durante a apuração desta invasão. O Duílio não estava, então ele nem participou dessa conversa, porque o Duílio está viajando. E quando eu tentei descobrir por que o Duílio está viajando, o que ele foi fazer, o que me responderam a gente não pode falar nesse momento. Tentei consultar outras fontes e todo mundo disse que não poderia falar. Ou seja, há um mistério muito grande nesse sentido, mas Duílio Monteiro Alves não está em São Paulo. Fazendo o quê? Vamos ver se a gente descobre. Mas é importante saber que o presidente do Corinthians está viajando, está em algum lugar, resolvendo alguma questão sobre o clube do Parque São Jorge. Será que é um reforço, Michele? Bomba, quem que tem de fora para o Duílio trazer? Precisa trazer alguém para esse meio-campo no mínimo. Alguém nesse meio-campo no mínimo. Porque o Corinthians demonstrou uma dependência do Renato Augusto, isso é preocupante. É difícil você encontrar esse jogador no mercado. Não é fácil, não. Precisa resolver o problema lá da lateral esquerda. O Fábio Santos é um belíssimo jogador, mas a gente sabe que ele encerra a carreira no final do ano. E o Bidu não disse que veio. E a realidade do Corinthians, Michele, ela é clara no sentido de que o Corinthians precisa se reforçar. Senão passa vergonha e não ganha nada nessa temporada. E aí, Zé? Eu tive essa mesma informação de que o Duílio não estava hoje lá no Corinthians, né? Então a gente fica na expectativa. O Chico Lang já se arrumou inteiro ali na cadeira, a hora que ele ficou sabendo que o Duílio não tá lá, tá viajando, vem reforço aí, tá precisando, o Corinthians precisa desse jogador. Enfim, vamos esperar, né, Michele, as cenas aí dos próximos capítulos, porque o Corinthians precisa dar uma acertada, viu? Precisa dar uma acertada, porque essa eliminação pro Ituano pegou a galera ali de carça curta, viu? Onde você acha que o Duílio tá, Chicão? Na praia descansando. Todo mundo achou a viagem misteriosa do Duílio, deve estar na praia. Deve ter tirado uns dias pra, né, espairecer, porque todo mundo é filho de Deus e merece também um pouco. Quem sabe? Não sabemos. Se você souber, se você viu por onde anda, mande #Gazeta Esportiva, tá bom? Que a gente põe no ar aqui.